Está no ar mais um Café com Influência! Solta a vinheta, Lucas! Estamos hoje aqui no L'Atelier, que fica na Barra da Tijuca, que você também pode pedir no iFood, mas vir aqui comer, gente, não tem preço, porque tem aqui, ó, solta aqui imagens. Imagens, Lucas. Gente, ó, pra quem tá chegando agora no Café com Influência, seja bem-vindo. Pega seu café, você tem que pegar seu café aí pra poder curtir aqui com a gente esse bate-papo. Aqui a gente acredita que as melhores conversas acontecem à mesa. Eu e Roso, para você que não segue a gente no Instagram, está aqui o Instagram, nós vamos nos apresentar para você que não nos conhece, mas nós amamos café da manhã e nós trabalhamos com marketing de influência, então a gente pensou, por que não, né? Rose idealizou esse projeto aqui, estamos aqui trazendo convidados de milhões para vocês. Se você não assistiu os outros episódios, corre lá para ver. Se inscreva no canal do YouTube, ativa o sininho. Acompanha a gente lá no nosso perfil do Instagram, que a gente sempre tá trazendo dados. No Instagram, Spotify. Muito importante. E quer começar se apresentando? Vou começar dessa vez. Meu nome é Rose Alves. Agencio criadores de conteúdo, dou consultoria, sou coach da vida, mãe vegetariana, adoro comer e sou muito amiga de Jemima Raik, que é essa maravilhosa. Ai, gente, meu nome é Jemima. Meu nome é Jemima Raik, eu sou CEO e fundadora da agência de creators e influenciadores Magemi Lab, especialista em marketing de influência, host desse canal maravilhoso aqui, cantora nas horas vagas, segundo boatos na internet, entendeu? E estamos aqui hoje apreciando esse café maravilhoso que o Lucas já colocou aí as imagens, coloca de novo, porque assim, gente, tá demais. Eu acho que eu nunca comi tanto em gravação de episódios. Se vocês verem, tem coisas aqui que já estão comidas, porque não tem condições, não dá, a gente não estava conseguindo resistir. E depois a gente vai chamar o Francisco Torres, que é o chefe daqui do L'Atelier, para ele contar um pouco sobre o cardápio. E já conto uma coisa para vocês, gente, é um negócio que da qualidade francesa verdade. Que eu morei em Paris, eu sei que isso aqui é de verdade. Então tá maravilhoso. Ó, todos os cafés por onde a gente passa, a gente coloca conteúdos, dando dicas, falando sobre, enfim, lá no nosso Reels no Instagram. Então siga o Instagram do Café com Influência para você ter mais informações. E hoje, olha só, deixa eu te falar, hoje eu tô nervosa. Ih, a mais comentada. Gente, a mais citada. Gente, a mais citada, chegou o dia. Nos outros episódios. Você que assistiu os outros episódios, você sabe, os convidados sempre em algum momento mencionam esse ícone aqui da internet, ok, gente? A referência. Qual é, gente? Bota o arroba dela aí, 1, 2, 3 e... Carlinha! Vamos ter que fazer de novo, porque agora... Porque depois que a pessoa fica muito referência famosa, ela já tira o sobrenome. Exatamente. Então ela já tá nessa. Então, estamos aqui com a referência Carlinha! A muito famosa Carla Lemos. Gente, que emoção é minha, né? Tá aqui pra poder com vocês. E ainda isso, né? Com essa moral toda de ser tão citada. Gente, maravilhosa. Olha, eu vou falar aqui, tenho ousadia de dizer que você dispensa apresentações. Só que, gente, é tanta coisa assim, porque eu acompanho a Carla há muitos anos já, né? Só que quando eu peguei seu Media Kit, eu li a apresentação e falei assim, essa eu vou ter que ler. Não, eu vou ter que ler. Porque se você não segue ela, você está errado. Só isso que eu queria dizer. Entendeu? Você está errado. Te falta muito, querido. E falta bastante. Olha só, eu vou ler aqui. Foca aqui em mim, hein? Criadora de conteúdo há mais de 15 anos. Gente, passou um pássaro aqui, foi isso. A pomba da paz. Animais. Foi o Lucas que soltou a produção. Obrigada, produção. A efeitos especiais, assim, vai valorizar. Só no Café com Influência que você vê isso, se você estiver vendo no YouTube. Se você estiver aí no Spotify, vai ter que terminar e correr pro YouTube, né? Vai ter que ouvir. Ó, criadora de conteúdo há mais de 15 anos, ela começou a se comunicar na internet para se sentir representada no blog Modice, gente. Se você... não. Você tá errado. Se você não conhece o Modice, você tá muito errado. Carlinha conectava referências das ruas do subúrbio carioca ao alto luxo das semanas de modas internacionais. Olha, e isso tudo abriu comércio sobre diversidade. E tudo isso se consolidou no seu livro. Sim, ela tem um livro. Gente, muito chique. Sério, ó. Use a moda a seu favor. E ao longo dos anos, olha aqui, Carlinha acompanhou as mudanças de comportamento das mulheres, ampliou conversa, trazendo perspectivas de empoderamento, aceitação através das suas redes, @Carlinha, que a gente falou. Gente, ela já trabalhou com cada marca, assim, ó, o Boticário, Vult, Olímpicos, Axe, C&A,
Google, Santa não dá nem pra listar aqui. E queria já realmente... puxar o negócio de uma sardinha, que a gente fala muito, que tá tudo em São Paulo, mas ela é carioca, Ela. mulher carioca, está aqui. Olha, e já até tentei morar em São Paulo. Fiquei lá 11 meses, Eu não ia aguentei e voltei antes de completar um ano, porque não deu, senti falta da maresia. Entendeu? Aquela poluição, aquele clima cinza, aquilo ali, olha, não dava. E o que é muito louco, já começando, já hablando, já tudo, o que foi muito louco dessa minha fase em São Paulo é que eu fui pra São Paulo, né? Nossa, vou pra São Paulo, mais trabalhos e tal. Eu tinha que vir correndo, eu virei Miss Rodoviária, porque eu tinha que vir correndo pra rodoviária pra poder vir pro Rio, pra poder trabalhar aqui. Caramba, Pra poder fazer gente. jobs, que foi só eu me mudar pra São Paulo que todo mundo queria a Carla Carioca de volta. Então tá bom, né? A gente quer trabalho, então sobre ia lá pra isso. rodoviária. Essa era uma curiosidade que eu tinha, que eu ia te perguntar, a questão de São Paulo, porque a gente sabe que tem muitos influenciadores cariocas e de outras regiões Sim. também do Brasil que acabam se mudando pra lá, né? Porque, São Paulo, onde São tudo Paulo. acontece, É onde tem as coisas, é onde acontece os tal. eventos, sei lá, mas Cara, não deu pra mim. não deu pra você. Meu Deus, ela São voltou, Paulo, Carla não- Carioca está aqui. Essa referência no Rio de Janeiro, no Brasil, de moda, representatividade maravilhosa, muito citada, como falamos, a gente quer saber de tudo, porque ela tá aí do início, desde o início e continua no auge. Como faz, querida? Eu acho que... Qual o segredo? Vamos contar aqui. Vamos vender teu curso aqui do Vamos. sucesso. Chaves do sucesso. De De Carlinha. Não, só o que eu acho incrível que quando as pessoas se referem a você e acabam te mencionando, são em diversas situações diferentes. É inspiração. Aí Carla Lemos, me ajudou na estrutura, numa estratégia. Carla Lemos. Você, conteúdo, não. Carla Lemos. Então, Primeira assim, pessoa que eu vi, completa. Carla Lemos. É, Inclusive, não, Gemima muito bom. resgatou aqui que ela foi o quê? Primeira temporada do Encontro da Fátima Bernardes 10 anos atrás, gente. Gente, Gente. Quer dizer, ela já era referência 10 anos atrás pra Fátima Bernardes. Quer dizer, o Quer peso dizer, disso. o peso disso. Não, foi muito doido, foi muito legal aquilo. E eu adorava participar do encontro com Fatinha, né? Porque daí eu já tava íntima, né? Ai, Fatinha. Não, e o auge, né? Você na Globo. Na Globo. Nessa época aí, gente, não era Não agora é fácil, não. que Que agora eles trazem né? influenciador. Não, naquela época, olha, fui pioneira em muitas coisas, né? É muito Ares no mapa, entendeu? Então a pessoa vai, Ariana, eu tenho muito Ares, porque assim, é Sol, é Mercúrio, é Vênus, é um monte de coisa. Então a pessoa tá sempre ali, entendeu? Xuxa, Se né? desbravando. É Xuxa. É. Xuxa, A Carla. Anitta, É, purinhas. tá ali, ó. Olha, Ariana, a Gemima. Carla literalmente foi aquela que era tudo mato. Era tudo mais. E ela veio assim, ó. Gente, 15 Afilando anos. com a Ó, espada dela. eu gostaria de saber um pouco do início, assim, como tudo começou, assim, muito breve, mas eu gostaria de dizer que a gente estava até conversando aqui um pouco antes, e a gente sempre acaba mencionando isso, que o mercado, assim, o marketing de influência, ele ganhou, eu acho que uma relevância ou destaque, o conhecimento um pouco maior ao público, vamos dizer assim, depois da pandemia, Sim. né, que deu aquele empurrão, que assim, e agora? Porque na pandemia, o que Mas, faz, né? O que povo que já não faz? tinha outras coisas. Não tinha, Então o red, vamos... não tinha o red carpet para celebridade ir, e agora como é que eu vou vender o meu produto? Porém, gente, muitos de vocês acham que isso é novo? É zero. Há 15 anos, quando ela tinha 12, claro, super exatamente. jovem, Uma maravilhosa. garotinha. Mas você pegou esse início, assim, de forma Sim. totalmente despretensiosa, né? Completamente, eu não sabia o que eu tava fazendo. E daí, porque assim, tudo começou lá muitos anos atrás, é isso, quando eu era uma garotinha, né? E eu primeiro tinha um blog pessoal, pra poder falar fã de Los Hermanos, fui no show, papapá. Nós também éramos. É, Somos, né? somos, Olha Nossa, só, aí. ela tinha um blog, pessoal. Ela era blogueira, ela tinha um blog, tá? blog, gente? Só pra blog, poder que é a esclarecer. raiz. Blogueira. Blogueira. Tinha um blog. Tinha um blog, tá? Não tinha cara, não tinha foto, não tinha nada. Aí tá, aí nisso eu, né, tava lá na faculdade de moda e tudo mais, larguei, cansei daquilo, não queria aquela vida, fui fazer publicidade. Só que daí a moda tava ali, né? Aí eu comecei a fazer curso de produção e tal, e tipo, pô, eu gosto desse negócio de stylist. E daí eu tava no Orkut. Gente! E daí no Orkut eu fazia parte de uma comunidade de uma marca que era isso, né? Super colorida, estampada e de revistas de moda, todas muito paulistas, cinza, preto, um monte de roupa, aqueles tricô, aquelas coisas que não se conectava com a gente aqui no Rio de Janeiro, só calor verão. Uma padronagem também de tudo, né? É, aí eu fui e comecei a fazer fotos minhas usando as roupas, o look do dia, antes do look do dia. Comecei a fazer fotos minhas usando e criei um fotolog. Pra gente compartilhar. Fotolog pros jovens, olha só, é o Instagram de antigamente.
Hoje início da você internet. Laís não tá poderia... rindo. Laís ali, pega a Laís. Tá rindo Aquela ali. barra, ela é latinha. Ô, Porque gente, ela teve. Isso revela muita idade, mas o que importa é o espírito jovem que a gente espírito Exatamente. jovem. Não, e olha só, E fazer vocês... esse coração aqui. Se Não, quiser, vocês esse é que velho. ficam lutando aí... Milênio. Tipo assim, vocês que ficam Gen Z. achando que tem 200 comentários na foto e é pouco... Amor, no Fotolog a gente tinha que esperar preencher Sim. 10 comentários, acho só. Aham. Copiar todo e colar no primeiro comentário pra se liberar Dá mais copiar e espaço. colar. Olha, Uma beleza aquilo ali. guerreiro. E aí ali eu compartilhava não só as minhas fotos, menos assim, mas eu compartilhava foto das outras meninas do lado da comunidade usando a mesma peça de roupa. Pra todo mundo ter ideia e ter inspiração, além daquelas coisas montadas de lookbook, de campanha de catálogo e tal. Daí eu olhei, pô, esse negócio é maneiro, esse negócio dá bom. E só que daí é isso, né? O Orkut era só texto, o Fotolog era só imagem, e daí eu tipo, cara, e se eu criar um blog pra poder juntar isso tudo? Daí veio o Modices. Gente. Daí eu criei Modices pra poder falar de moda e não ficar ali só presa naquela marca e tal, pra poder falar de outras marcas e tudo mais. E dali eu comecei. E daí eu comecei fazendo editoriais. Assim, meu foco era editorial porque eu queria, né? Tipo, eu nunca comecei o blog, tipo, como hobby. Tirando lá do Fã de Luiz Hermanos, esse blog de moda eu já criei, tipo, não, vou apresentar meu trabalho, eu vou mostrar meu trabalho. E eu queria mostrar meu trabalho de stylist. Então eu chegava, fazia editoriais aqui, papapá. Aí eu comecei a circular, e daí uma galera de São Paulo, a editora de uma colunista de uma revista de São Paulo, me achou, me indicou pra editora dela, pra eu poder fazer produções aqui no Rio com as atrizes. Olha aí, ó. E daí eu comecei a fazer uma produção aqui, uma produção ali, aí eu acabei conhecendo uma mina que tinha uma amiga dela, que era de Paraty, até que a outra comunidade era de Paraty, uma amiga de Paraty, que era atriz, e estava concorrendo a um prêmio no Festival do Rio, se eu podia vestir ela pro prêmio. Aí eu fui, sei lá, dei meu jeito, vesti ela, a atriz era a Nanda Costa. Ela ganhou o prêmio de melhor atriz. Ela ganhou o prêmio de melhor atriz, e daí eu conheci a empresária dela, que me adorou, porque na época não tinha stylist também. Porque essa pessoa é pioneira de muitas coisas, pioneira de blog e de stylist. Porque na época as atrizes mesmo que se vestiam, ou então a marca mandava roupa, mas não tinha isso, sabe? Tipo, Então, a stylist era só de muito revista. top, Era lá. a época que o Yancey, olha, tava começando com a Sabrina, Sim. sabe? Então, Gente, que tipo, loucura, olha quantas novas produções, né? muitas coisas novas ali. Daí, eu gosto desse negócio de vestir gente e tal, porque eu já tinha feito formação de personal stylist, de consultoria de imagem, análise de cor, todas essas coisas. Aí eu fui, assim, a empresária dela me chamou para poder trabalhar com outras atrizes, aí eu fiquei ali em paralelo, o blog e as atrizes e tal. Só que, cara, trabalhar com atriz, pra ser stylist de atriz é uma loucura, você não tem vida, sexta-feira, meia-noite, a ligação, porque tem um evento no domingo e tal. Mas nessa época você já tava monetizando, já tava fazendo Aí dinheiro. que tem o ponto de virada. Aí eu tava lá enlouquecida com as atrizes, e daí começou. Isso eram, sei lá, uns 2, 3 anos. Nessa época eu fui convidada pra poder fazer parte do UOL, que eu fiquei, sabe, tipo, o maior portal do não sei o que. Gente, meu bloguinho, que sucesso. E aí começaram a surgir as oportunidades de monetizar. Quer que Tá muito barulho? Não, pode ser. Desculpa. Aí começaram as oportunidades de monetizar. Aí eu olhei pras atrizes, aí eu olhei pra esse negócio aqui que eu não sabia o que era direito e no que ia dar. Beijo, lindas, eu vou vendo o que vai dar isso daqui, porque... Mais uma Pra quem vez. não sabe o que é monetizar, porque tem gente que não sabe. Minha mãe, por exemplo, se estiver assistindo, acabou. Monetizar é fazer dinheiro. Fazer dinheiro, cobrar money, por money, aquilo, receber por aquilo, entendeu? E você tá ganhando dinheiro com esse serviço que você tá E fazendo na mais internet. uma vez, o que a gente falou em todos os episódios, se arriscar no empreendedorismo é sucesso. Você foi ousada? Porque você falava, vou sair daqui, vou pra isso E vou pra isso e vou... Foi um feeling mesmo, né? Foi. Um feeling e um desespero também, porque... Não queria mais aquilo, tava desesperada, eu ia morrer. Já tava surtada. E dali eu vi aquela possibilidade. E eu tava curtindo muito aquela vibe. Tipo, adorava vestir elas e tudo mais. Era legal, mas era muita função mesmo. E era muito perrengue. Porque aí já contando já umas fofoquinhas da área de stylist. Bastidores. Cara, era terrível, porque assim, né, daí, hoje em dia, né, adquirir letramento eu entendia, mas na época eu não entendia por que quando eu ia pegar uma produção, eu tinha que deixar um cheque calção. Eu tinha que... As marcas, sabe, tipo, não eram tão acessíveis, as assessorias não. Aí eu comecei a botar umas assistentes patricinhas.
quando elas iam, não tinha. Tava tudo certo. Tava tudo certo. Botava lá as lourinhas, entendeu? De olhinho claro, branquinho, pra poder ir fazer assistente. Olha, elas resolviam tudo, faziam tudo. Na época eu não entendia, né? Depois eu fui entender, anos depois eu fui entender ali o que acontecia. Mas assim, tinha muita dessas coisas aconteceu. O problema não era trabalhar com as atrizes, mas essa parte por trás era muito pesada. E a pressão estética também, né? Porque, cara... É absurdo. A gente fica lá, né? Aquela idealização, tipo, nossa, porque a pressão que a gente vê aquelas mulheres lá, a pressão que elas sofrem para ser o padrão, para poder oprimir a gente, é absurda. É absurdo. E aquilo ali, obviamente, me fazia muito mal, enfim. Não tentando, como vou dizer, meio que passar pano pra tudo isso, mas, gente, quando você tem realmente contato com celebridades e tudo mais, você vê a pressão mesmo, assim, é muito difícil. E como nós, como mulheres, nessa cultura, é isso. Quando a gente não tá oprimindo, quando a gente não é opressora, a gente é oprimido. Exatamente. E é uma coisa que tá circulando entre a gente em todos os âmbitos. Total. É uma coisa... Foi planejada contra a gente, hein? Inclusive, vamos botar aí. E isso acabou influenciando muito o meu trabalho. Exatamente essa questão depois que eu fui trazendo o blog, de trazer mais pessoas reais, trazer a diversidade. Sobre a realidade, né? Exatamente. E já que não tem, vou botar e vou fazer. Eu nem conhecia termos, sabe, diversidade. Gente, não se falava disso naquela época, no início do blog. Mas eu sentia essa necessidade, eu queria me ver. Eu queria me ver representada, porque eu nunca me via nas revistas. Gente, aquele certo e errado da Capricho. Só quem viveu sabe o quanto aquilo ali era destruidor de autoestima, porque eu tinha certeza que ao me fotografar na rua e eu ia aparecendo errado. Nossa, eu tinha certeza. Então, assim, tipo, aí eu fui ali através do meu blog, que eu ia contando as histórias, né? Que eu sempre tive muito essa questão mais cultural da moda. E eu também fui colocando outras referências, sabe? Eu fui trazendo outras imagens, outros visuais. E isso, cara, acho que fez toda a diferença. E acho que é isso, né? Você encontrar a sua voz, você saber o que você tem ali pra falar. Você pega ali o teu feeling e foca nele. E acho que é isso que dá também essa longevidade, né? Sim. De conteúdo e de performance. Tá aqui há 15 anos também. Há 15 anos, cara, isso é muito louco, assim, porque como você veio do início, foi blog, de lá pra cá muitas plataformas novas surgiram. Então, assim, eu vejo que é um desafio quando a gente conversa com outras influenciadoras ou até com as influenciadoras que nós agenciamos. Às vezes você tem uma dificuldade de transmitir naquela plataforma o que realmente você acredita e de que forma que você vai fazer. Vai ser falando, vai ser em vídeo, vai ser em foto. Como foi essa sua transição? Porque eu acho que foi meio blog, Facebook, Instagram, né? Sim, acho que foi meio nessa... Foi terrível. Muita crise existencial, crise de ansiedade, autoestima no lixo. Cara, foi muito difícil pra mim. Porque eu comecei o blog justamente porque era texto, era escrito. Então, eu não precisava aparecer. E durante muito tempo eu evitei, eu não fazia look do dia. Eu fiz ali no início, na época do Fotolog e tal, e depois eu larguei de mão. Eu botava qualquer outra pessoa, outras coisas pra acontecerem, mas eu mesma não aparecia. Só que chegou um momento que, se você não bota a sua carinha, se você não faz o look do dia, você não vai ganhar dinheiro. Né? E humanizar o conteúdo. Depois eu entendi isso, mas primeiro foi ganhar dinheiro mesmo. Eu precisava pagar as contas, e daí se você não fizer o look do dia, meu anjo, você não vai ganhar dinheiro. E daí foram muitas crises, assim, sabe? E que vai mexendo em muita coisa, porque é isso, né? Eu não era padrão. E, hoje eu entendo como eu me encaixo em certas coisas, né? Mas, assim, não era padrão, e eu me sentia muita essa pressão. Quem são as que estão bombando aí? São as super magras, são as de cabelo liso, super ricas, com isso, com aquilo, e eu não era esse padrão. São as influentes, porque tem as panelinhas, né? Depois você os Nepo Babies acontecem em todos os lugares. E aí eu sempre falo, a gente não é de nenhuma panelinha, então a gente vai formar a nossa. Exatamente. Que a gente quer. E aí foi muito difícil. Daí, primeiro do texto, aí depois do texto foi passar pra foto, aí quando começou o Snapchat, gente, eu fiquei desesperada. Gente, não dá. Aí eu dei uma ignoradinha, né? Postava alguma coisa, mas dei uma ignoradinha no Snapchat. Aí o Instagram veio com os stories, daí o povo postando, assim, acordando. Gente, porque pra quem não lembra, primeiro foi o Snapchat, tá? O Snapchat veio, causou ali uma coisa, uma emoção ali naquele... Aí o Instagram veio com os stories, teve essa ordem. Assim como nós sabemos o Tico Teco, que chegou aí e de repente quando a gente vê teve uma movimentação diferenciada no Rios, então assim... Exatamente. Nossa, é muita coisa. E daí pra mim é muito difícil, foi muito difícil e ainda é um pouco
muita coisa. Adaptar, porque daí, por exemplo, o texto. Quando eu fazia texto, eu sempre fazia textos mais poéticos e tal, sabe? Tipo, mais no feeling. Só que aí veio o SEO. E daí você tem que aparecer na busca. E daí você tem que fazer o texto assim, assim, assado. Todas essas formatações me limitam muito. Porque eu sou meio artista, sabe? Eu sou meio, sabe? Fluir ali. Eu quero fluir, eu quero, né? E isso aí tem sempre que pagar foi. conta, né? E tem que pagar conta, tem um boleto. Conta, e daí, isso pra mim sempre foi uma grande dificuldade, sabe? Isso pra mim, até hoje. Aí, por exemplo, eu quero fazer um Reels contando uma história. Mas aí, não, peraí, eu tenho que ter o gatilho aqui, tem que ter os 5 segundos ali, porque tem que... Pra reter. Essas coisas ainda são, ó. Mas eu amo quando, por exemplo, nós sentamos e conversamos com pessoas profissionais, gente, especializados como Carla, porque assim, eu ainda vejo muito um preconceito em relação aos influenciadores, criadores de conteúdos, blogueiros, jornalistas, de repente, que se posicionam mais no digital, porque vocês ficam pensando que é só pegar um lookinho, tirar uma foto, fazer uma legenda qualquer e embora. Não, você tem que pensar se as palavras que estão ali vão ser encontradas, você tem que ver a questão de horário, tem análise, tem estratégia. Não adianta você soltar um assunto aqui e nunca mais falar dele. Então daqui X dias faz sentido na sua comunidade. Exatamente. Se tá de acordo com a sua ideologia. Não, se tá no time, né? Se é o assunto quente do momento, se é o que tá... Não, e vocês têm uma questão assim que eu acho muito louca, que é assim, vocês acham que é só ir na rua trocar de look e embora? Não. Eles ficam pensando 24 horas, gente. A mente não para. Eles são donos do business dele. E é uma coisa que é prazerosa pra vocês, é claro, vocês gostam, mas que envolve muito trabalho. E aí vem essa ansiedade, aí ao mesmo tempo... Que aí você tem que estar ali no algoritmo, aí você tem 3 tipos de conteúdo que você tem que alimentar, porque daí tem o Stories, aí você tem o Reels, aí você tem o teu feed, aí você tem a outra rede, e que daí não é só ficar replicando conteúdo de uma rede pra outra, porque senão funciona. E daí, olha... Não, e até determinado tempo, assim, é claro que depois quando você vai avançando e também ganhando mais dinheiro com isso, você tem a possibilidade ali de encontrar profissionais que possam estar te ajudando e colaborando. Mas assim... Mas até isso é difícil. É difícil, porque quem é especializado. A sua mente, também a sua mente ali. Como é que você vai achar alguém pra te auxiliar? E acaba que vocês fazem tudo. Você é stylist, você é maquiador, você é roteirista, você é edição, você é estratégia, você é financeiro. Você é financeiro, você é tudo. E mais, assim, 2 dificuldades. Primeiro, né, é muito difícil. Acho que até a Rafa da Meta falou isso aqui, né? De tipo, como a gente precisa de gente nos bastidores pra poder dar o suporte, né? Que é uma coisa que a Passa fala muito. Para poder dar suporte. Então, assim, é muito difícil realmente você achar gente que entenda dessa dinâmicazinha, sabe? É o que a gente tem falado sempre, galera. Que você precisa. Se você quer se reposicionar no mercado de trabalho, vai estudar. Que tem espaço no mercado. Gente, eu falo pra todo mundo. Influência. Né? Não, você falou isso no último episódio. Advogados. Sim. Advogados, que financeiro, entendam. Porque você fala, não, porque tinha aquela entrega, não sei o que lá no contrato, a pessoa fala, gente, a pessoa não sabe nada. Então, tipo assim, cara, é um novo negócio que não é novo. E que vai ficando cada vez mais complicado, porque a gente tem que aprender todo dia. E todo dia uma coisa nova, gente. Pra gente que já sabe muita coisa. Gente, o atendimento, pessoas de agências que a gente vê que muitas vezes a gente recebe roteiros ou briefings das agências e a gente vê assim, gente, não é possível que essa pessoa me mandou um briefing da marca tal, que é toda rosa, e no Do's and Don'ts ela não colocou que não pode usar azul, que é do concorrente. E aí você já gravou tudo? Não, gente, e é isso, né? Eu, como tô há muito tempo, eu acompanhei toda a mudança do mercado publicitário, assim, sabe? De tipo, realmente como era, porque a galera primeiro não sabia, aí tentava encaixar as coisas com influenciadoras como se fosse celebridade, e daí perdia exatamente essa autenticidade, né? A voz do criador e tal. Aí as marcas depois entenderam que precisava dar espaço pro criador, entender a voz do criador, que não era só encaixar ele ali pra poder falar qualquer coisa, que nem faziam com atrizes. Exato. Mas aí também, aí já vão entrando em outras piras. Aí começa a entrar nos detalhes, assim, que aí, ok, a galera foi se especializando, foi entendendo mais. Só que ainda assim é muito louco, assim, o mercado, assim, às vezes chega cada coisa. Né? Ainda tem muita coisa pra melhorar. E porque muda muito o tempo inteiro, porque daí é isso, né? Daí você chega, aí você tinha um padrão, era um post e 3 stories, né? Todo lançamento. Um post e 3 stories. Agora é um Reels
e combo, porque daí agora tem que deixar ali. E aí talvez um post em collab. Aí vem baixo pra cima, e agora clica. Direito de imagem de um mês. Gente, é muito E há muita coisinha que vai mudando, e daí é isso. Daqui a pouco surge um outro negócio, sabe? Aí agora as marcas já estão. É um vídeo pro TikTok e um vídeo pro Reels, que sabe que não dá pra replicar a mesma coisa. Você que não é a geração TikTok, mas que tá assistindo esse vídeo, você para de se iludir, porque o TikTok ele tá muito aí. Nós temos, olha, eu recebi o orçamento, vou citar aqui com a marca do Banco do Brasil, por exemplo. E a estratégia deles era realmente ali, tá inserido no TikTok. Então, assim, gente, todos os orçamentos praticamente que a gente recebe tem demandas no TikTok. Tem. É realmente assim, tá acontecendo, não adianta a gente fugir. Tem gente que nem baixou o aplicativo. Esquece. Agora, eu vou te perguntar uma coisa agora, assim, sem falsa humildade, tá? Pra mim, e foi o que a gente falou no início, né? Muitas pessoas, muitos convidados que a gente trouxe te mencionaram, assim, porque eles acreditam que você é uma autoridade. E muitos deles, por exemplo, a Josi Ramos, que sempre fala, tipo, a Carla, se eu fosse a Carla, se eu fosse a Carla. Por que você acha, assim, que as pessoas te identificaram e te identificam até hoje como uma autoridade, assim, e ter essa confiança de te usar de exemplo ou de te pedir conselhos? Nossa, é bom pra terapia, né? Por que você acha assim? Você acha que pelo seu posicionamento ao longo, enfim, sei lá. Eu acho que tem duas coisas. Não, e se você também gosta, né? Então, acho que uma das coisas, assim, primeiro é que minha identidade forte. Eu acho que por eu estar ali, ser sempre muito diferente. Então acaba sendo muito marcante, e daí também pelos assuntos e pelas pautas que eu sempre trouxe, falando desde quando eu falava mais de moda, agora que eu falo mais sobre, né, mulheres de uma forma geral. Então acho que isso já vai trazendo um pouco dessa autoridade, assim, tô sempre ali marcante. A história, né, por tudo que eu já passei, e acho que também, que é um ponto que a Josi fala muito, né, eu acho que, tipo, eu tô sempre muito aberta para poder falar para as pessoas, sabe? Eu nunca tive esse negócio, não vou falar, vou esconder meu segredo. Não, eu chego e falo, se você quer chegar e quer falar. Eu sempre fui muito de trocar ideias, e foi muito sobre falar o que eu penso sobre as coisas e dar orientação. Então acho que isso vai fazendo com que realmente as pessoas sintam essa confiança e que eu acabo me tornando uma autoridade. Oi, amor. Bota envenenado. Então eu acho que são essas coisas, assim, a história, tudo que eu já passei, sabe? Tipo, cara, eu já realmente vivi um negócio muito louco. Eu comecei lá, gente, uma garota do subúrbio, entendeu? Que eu não conhecia ninguém. Primeira vez que pisou na Zona Sul com 18 anos, né? Porque vim de lá. Não tinha contato nenhum, assim, eu sou totalmente oposto de Nepo Baby. Nepo Baby, né? É bom eu explicar os termos, é quem, né, já veio de família, né? Então, assim, você pisa na Zona Sul, é fulano que estudou com ciclano, não sei o quê, todo mundo ali nas conexões. E eu não tinha. Então, assim, eu batalhei por essas conexões e eu tive realmente muita sorte, muito privilégio de estar no lugar certo, na hora certa, das pessoas gostarem de mim, acreditarem em mim, sabe? E confiarem no que eu falo. Eu acho que o ser nerdzinha também ajudou muito, sabe? Que eu tô sempre estudando, tô sempre lendo, tô sempre muito atenta ao que tá acontecendo. E acho que isso, assim, foi realmente essa construção e do jeito que eu vou me posicionando, de fato. Porque é isso, né? Não tem jeito. Eu vou ali no que eu acredito, eu não consigo não ser eu. E acho que isso também dá um gás, acho que acaba também inspirando as outras pessoas de tipo, também posso ser eu e vambora. Também dá pra fazer as coisas de um jeito diferente. Acho que essa é a minha grande inspiração. Dá pra fazer as coisas de um jeito diferente. Eu lembro de muitas, assim, que eu te acompanho, assim, de bastidores, assim. Eu lembro de muitas fases, assim, muitas coisas de cabelo, muitas coisas de biquíni. Tipo, eu sempre ia atrás depois das marcas de biquíni. Como você vê que a influência é sobre isso, né? Assim, somos mulheres diferentes na aparência, mas eu também vim do subúrbio. Eu também nasci em Madureira, fui criada em Caxias, viajei, não sei o que, nananã. Também, quando cheguei na Zona Sul, sabia que tinha as panelinhas e fui me inserindo. E é sobre isso, tá tudo bem, porque a gente é vitoriosa na nossa luta. Então, eu lembro muito também de quando você se mudou no apartamento que você tá, com as plantas, os livros. Então, assim, você realmente, pelo que eu vejo até hoje, você escreveu essa história do jeito que você queria. Sim. E eu acho que isso que fortalece muito a tua autoridade e o fato de você estar aberta, quer dizer que você é uma colaboradora da vida muito generosa, né? Principalmente com quem se identifica com você. Então, quando a Josi falou de você, a Amanda Brito falou de você, a Nina, a Mônica, então você vê assim,
como que você mudou histórias, né? Foi uma inspiração de tantas histórias. E eu também, que de repente você nem sabia, mas eu lembro de muitas fases assim, eu falei, cara, essa menina é muito legal. E ela é muito descolada, e ela é muito colorida, e ela e são várias fases, né? Uma fase você ficou bem mais magra, aí depois você ficou bem gordinha. Passando as pressões estéticas ali. Exato. E que também eu acho que foi muito importante, assim, até nesse momento eu gosto de fazer esse recorte, que eu tava lá, no grupo lá de blogueiras ricas, e de repente estava eu lá sentada com a herdeira da rede de hotéis, com filha de governador, e viajando, indo para semanas de moda, e tá circulando, assim, frequentando o ambiente. E que daí, sim, bateu em mim toda aquela pressão estética que eu via lá com as atrizes, começou a bater em mim também, pra eu poder me encaixar nesse ambiente. E daí batia aquele negócio, nossa, então agora que eu tô aqui nessa oportunidade, se eu emagrecer, se eu ficar no padrão, eu vou conseguir as coisas. Só que aí vem o quê? Aí vem os tapas na cara, porque não adianta você... E daí pra mim aconteceu isso. Eu acabei emagrecendo pra caramba, o cabelo liso, californiana, todas aquelas coisas. E daí teve um episódio que foi muito marcante pra mim. Que deu também daquelas coisas que só depois eu entendi o que estava acontecendo. Mas eu fui chamada pra poder fazer uma campanha que ia ter comercial no Jornal Nacional, gente. Olha, realização. Meu Deus, horário nobre. Meu Deus, horário nobre, aquele comercial e tal. Venceu. E daí, venci na vida. E daí tá, aí eu cheguei no dia da gravação e daí eu fui a primeira, meu horário era o primeiro. E daí tá, tô eu lá e eu fui a primeira a chegar, as outras foram chegando depois. E daí me colocaram pra poder, então você pode vir aqui? E eu sempre muito ali, solícita, né? Não, tá. Cara, eu fiquei, tipo, mais de 1h30 no estúdio com o povo marcando luz. Eu, bom, né? Estão aqui, tudo certo. Pô, já vou fazer o meu rapidinho e tal. Aí chegou a outra pessoa. Ai, não, que ela tem que fazer foto. Botavam ela pra fazer. E eu fui ficando pra trás. Eu fui ficando. Aí chegou a grande estrela, a atriz. Não, vamos lá pra gente poder fazer o negócio. Aí grava com ela, aí nisso, aí a produtora se deu conta que eu tinha horário já do voo, das Caraone, sei lá o que era, pra poder voltar. Então, gente, a gente precisa fazer da Carla, então vamos. Aí tá bom, já foi esquisito esse momento ali, sabe? De tipo, vocês marcam o primeiro horário comigo. Que trata, você, né? Já tava ali, aí tá bom. Aí saiu o comercial. E daí eu, gente, olha o comercial. Aí o comercial tinha uma hora que dava um corte em cada uma, um close em cada uma. No meu não era um close solo, era um close com outra pessoa. Aí eu fiquei assim, né, tipo... E daí, pô, essas pequenas coisinhas que vai pegando, né? Aí depois eu conversei com o cara, um amigo que tava na equipe de marketing da marca que me contratou. Daí eu descobri os babados. Daí eu descobri que, tipo, eles não me queriam. A agência de publicidade não me queriam, porque eles estavam querendo levar a fast fashion a uma coisa mais sofisticada e achavam que eu não representava. A marca teve que bater o pé, porque eu era a única do Rio de Janeiro, que as outras blogueiras não eram nem não eram de um estado que nem tinha loja da marca. Mas aí eles estavam batendo o pé, aí então a marca bateu o pé para poder me ter. Então assim, eu estava ali a contragosto de toda a equipe de produção. E daí eu estava era uma época que eu estava no meio de uma viagem que eu fiz pelo Brasil, eu estava super bronzeada também, sabe? Então a minha melanina estava ainda mais ativada. E daí não estava passando, o tom da minha pele não estava passando a sofistique que a marca estava querendo. A Dai, que esteve aqui, falou exatamente sobre isso. Ela faz reunião com marcas e às vezes as marcas falam, 80% do casting dela é preto. E às vezes as marcas falam, não, a gente gosta do seu casting, mas não tem ninguém que realmente representa o que a gente quer. Gente, mas a gente está no Brasil. Se 80%, né? Como é que não representa? Aonde? Como é que não representa? Tipo, mas também fortalecendo o que você está falando, não é meu lugar de fala, mas falando do modo geral, você é uma das pessoas que não desistiram e que realmente cederam, né? representam todas essas meninas que hoje têm a oportunidade de estar aqui. Total. Eu tô até arrepiada. Por quê? Porque é isso. Ainda bem, e não deve ser fácil carregar isso. Não, e daí o que aconteceu? Porque aí depois... a pessoa depois também, gente, eu não quero ser heroína do negócio, não. E depois desse baque, que aí eu vi, tipo, cara, eu fiz tudo, né? Eu emagreci, eu fiquei de cabelo liso, eu segui toda a cartilha, tudo que eles diziam que eu tinha que fazer. Assim... E ainda assim, eu não consigo esse espaço, ainda assim eu não pertenço. Então, que se foda, entendeu? Então vai pro cacete, entendeu? Eu vou fazer o que eu quiser. Aí daí, depois disso, veio meu processo de transição capilar. Ali, né?
veio meu processo de transição capilar, aí eu voltei, eu parei de usar os saltos, voltei a usar meu tênis, voltei ao meu estilo, sabe? E foi feliz. Deixei daquele lado patricinha, né, que eu estava indo naquele caminho, né, porque era trilha do sucesso, é a mesma coisa de morar em São Paulo, foram as coisas que eu fui tirando. Fui fazendo tudo, emagreci, não sei o que, fui morar em São Paulo. Nada disso deu certo, ainda assim, eu enfrentava as barreiras invisíveis. Sem ainda entender, só fui entender anos depois dessas coisas que eu passei, o motivo pelo qual eu passei essas coisas. E daí eu fui voltando e me reconectando. E nesse momento, foi um momento que eu fiz uma viagem de carro pelo Brasil, passei 4 meses na estrada. Eu lembro disso. E foi muito, muito bacana, foi muito legal essa experiência. E daí eu me reconectei, eu que estava ali vivendo aquele mundinho de luxo, inserida naqueles ambientes. E daí eu me reconectei com as minhas seguidoras, com quem acessava de fato meu blog, quem consumia meu conteúdo. E vi, sabe, tipo, essa é a vida real do brasileiro. Ao seu propósito também, voltei ao meu propósito. Voltou ao centro ali do que... Total. E, tipo, cara, o Brasil é isso, é com essas pessoas que eu quero me conectar. Aí eu saí da agência das ricas, entendeu? Aí, tipo, eu fui e dei essa guinada na minha vida. Daí veio a transição capilar, daí, tipo, meu corpo teve as flutuações que são naturais de uma mulher, e daí o negócio foi. Aí eu comecei a estudar mais feminismo, e daí eu comecei a estudar mais sobre questões de raça e tudo mais, e daí as coisas começaram a fazer sentido, e daí eu comecei a entender e até mudou também, mais uma vez, uma guinada no meu conteúdo e no meu posicionamento, sabe? A gente sabe que ainda tá muito, muito distante, né? Eu tenho, por exemplo, eu trabalho com a Josi, a gente sabe... Cara, eu vibro muito com cada conquista dela, porque, assim, é óbvio que eu nunca vou ter a dimensão do que significa pra ela as coisas, mas do que eu acompanho, eu tô ali do lado. Sim. E eu vejo muita coisa. Nossa. E eu ouço muita coisa. E eu leio muita coisa. E, assim, gente, é real, assim. É você ter que tomar força um lugar ou adentrar um lugar que, cara, era pra você estar ali. Sim. Não é uma questão, não tinha que argumentar, a pessoa tinha que estar ali. Tipo assim, faz todo sentido, e é o que você falou, são barreiras invisíveis, que hoje em dia a gente já tem muito mais. A gente tem muito mais clareza, porque realmente no início é tudo tão ali que você, tipo, não, você mesmo quer passar um pano, né? Sim. Não é isso não. Mas e fora que eu sempre tive, mas você nem é tanto assim. E você vai, às vezes, pegando isso. Mas na hora do vamos ver, meu amor, o povo sabe. O povo sabe, exatamente. Mas por que eu tô falando isso? Porque a gente ainda tem muito para ensinar e aprender nesse mercado. Mas eu queria te perguntar, assim, tanto nessa questão de representatividade e tudo mais do mercado na relação às marcas e agências, quanto na questão de valor. Aí vamos falar questão de dinheiro independente de outras coisas, assim, no mercado de influenciador entendeu? Eu quero entender um pouco de você, como você percebe a evolução no mercado em relação às marcas e agências, em relação à representatividade e valor mesmo, assim, independente de vários fatores, né? Você acha que tá a passos lentos? A passos lentos. Mas é que tava barulho aí. A passos lentos, mas eu acho que tá... Assim, eu acho que ainda é complicado, porque assim, todo dia 7-1, né? A gente vê realmente as coisas mudando, a gente vê as coisas acontecendo ali, as marcas entendendo a importância de ter diversidade nos seus times, na hora que vai fazer suas campanhas, mas ainda tem essa questão, até porque é muito velado, né? A gente não tem esse costume de falar de valores, principalmente no Brasil, né? É tudo muito fechado. Quando você ganha, aí não fala. Tanto é que teve uma vez que eu e Josi, a gente fez um motim, porque tinha uma marca fazendo eu e Josinina. Tinha uma marca querendo orçar, e daí pegaram uma amiga, uma das minhas crias, né? Pegou uma das minhas crias e estava querendo oferecer um valor muito baixo por uma coisa. Daí elas me contaram isso, que elas descobriram, me contaram. Daí eu fui lá. Olha só, você não vai aceitar esse valor. Não é e é isso, tipo, eles sempre querem pegar quem tá nos extremos, né? Quem tá fora do padrão é para quem eles vão chegar e vão tentar espremer ao máximo para poder pagar bem o valor daquela pessoa que está mais ali premiada. Então, assim, ainda existe muita variação, ainda existe muita diferença. Tanto é que eu participei de um job... final do ano passado, que eles geraram e falaram, olha, é o mesmo cachê para todo mundo, independente do coisa. E eu achei muito justo isso, porque a gente estava fazendo o mesmo trabalho. Sim. A gente fala tanto sobre homens e mulheres receberem o mesmo valor para exercer a mesma função, e claro que na hora que você vai, né, trabalhar com influenciadores, já existem métricas diferentes ali para você calcular o valor de todo mundo.
Mas a gente precisa ter essa base muito consolidada do respeito. E não tem jeito. As pessoas ainda desvalorizam. E por isso que tem os elementos, assim, que eu acho muito interessante. Por exemplo, cara, não tem jeito. A galera critica muito, né, quando vê pessoas pretas usando coisas de luxo. Só que é um marco de posicionamento. Não tem como, sabe? É assim que as pessoas vão ler, e principalmente quem tá ali decidindo o dinheiro, que são as marcas e agências, leem isso. E daí entendem, daí tipo, nossa, se ela usa essa marca de luxo, então, né, não dá pra oferecer R$500, entendeu? Olha aí, gente, é toda uma estratégia mesmo. Isso que você tá falando de valor, eu acho que até a própria pessoa, o próprio criador entender o valor dele. Gente, porque, ó, ainda difícil. Hoje nós recebemos propostas absurdas. Falando assim, eu quero 5 vídeos, 2 combos de stories, mas a gente só tem R$1.000. Gente, R$1.000 não paga a roupa que você usou pra poder fazer esses X vídeos que eles pediram. Exatamente. Esse R$1.000 não paga a edição. Se você for contratar um editor de vídeo pra poder fazer essa edição, não paga. Então, assim, gente, é claro que a gente tem, é o que a gente tá falando, muito para evoluir a marca e tudo mais, só que isso também parte de vocês. Vocês precisam se posicionar. Se você acredita que o seu valor é esse, você tem que defender o seu valor. E se o job cair, eu sei que não é fácil você negar o dinheiro, mas às vezes a gente precisa se posicionar para que a coisa possa evoluir. A gente educar mesmo. Educar. E daí tem essa transformação que a gente tava até falando aqui no offline, de tipo, cara, na pandemia, quando voltaram as coisas da pandemia, tipo, as coisas voltaram e mudaram de uma forma muito doida. Primeiro, eu chego nos eventos agora, tipo, eu não conheço, eu conhecia todo mundo. Agora eu não conheço metade das pessoas, que é um monte de TikToker. E eu não acompanhei, não tô acompanhando ainda a geração TikTok. E vai, e não sei o que, não acompanhei. E daí, primeiro, essa grande transformação, que se antes era todo mundo ali fazendo o look do dia, agora é todo mundo fazendo a dancinha nos rolês. Com o look do dia. Com o look do dia e tal, isso daí pra mim já foi uma mudança. E daí tem o lance de como o mercado respondeu a isso. E daí, exatamente, tipo, entrou muito mais gente, né, deu uma inflada no mercado. E daí, com muita gente que tá começando, aceita fazer as coisas por valores muito baixos, que não são sustentáveis. E daí eu acho que também esse lance de valores da pessoa não saber dar seu valor entra muito numa questão de educação financeira que a gente não tem. Porque assim, é isso, a gente não tem educação financeira para cuidar das nossas contas e nem para calcular o valor do nosso trabalho, porque a gente está acostumada aos outros darem o valor. As outras pessoas dizerem quanto o nosso trabalho vale. Não, ainda mais nesse mercado que não existe de fato uma tabela. Não existe. Existem alguns métodos que a gente sabe, mas assim, não existe uma tabela ali pra... Te perguntam muito isso? Cara, o que tu cobra? Quanto eu cobro? Nossa, me perguntam direto e tal. E daí tem esse lance. Cara, e você precisa fazer as contas, porque o lance do trabalho do criador de conteúdo é que a gente faz muita coisa. E daí a agência, quando ela vai contratar para poder fazer um clipe pequenininho, 30 segundos, os 30 segundos ali que eles querem daquele Reels, quando eles vão fazer por eles contratam stylist, assistente, cabeleireiro, assistente, e a produtora, e a edição, e a equipe de áudio, é um monte de coisa. Mas aí o criador, o criador faz tudo sozinho. Só que você tem que colocar no seu orçamento o que você está fazendo. Não é só porque, não, gravei ali e eu criei o conteúdo ali sozinho. Não, você tem que colocar que esse conteúdo para ficar, ele tem a filmagem, ele tem a edição, ele tem esse tempo de produção, ele tem a arte. Porque, cara, fazer publi, as vacilinhos às vezes que a gente dá, assim, fui lá, gravei a publi toda linda, ainda botei tudo nas cores do cliente, não sei o quê, mas tinha uma marca pequenininha, lá no fundo do negócio, tive que regravar tudo, porque tem a marca pequenininha. Então, assim, você tem esse tempo de arte, você tem esse tempo de refilmagem. Fora que você já é uma marca também, e aí consolidada. Você ficou 15 anos trabalhando. O tempo a sua marca, a sua comunidade, a sua audiência, a sua linguagem. Então não tem como um cara... E tem que precificar isso de alguma maneira. E você tem que tirar... E valorizar. Porque, cara, não tem jeito. Pra você ser criadora de conteúdo, você vai passar um tempo investindo naquilo. Criando conteúdo sem receber nada. Porque, assim, não é achar... É orgânico que a gente chama, não é comida orgânica, não. Orgânico é trabalhar de graça para Marquinho, né? Orgânico. Então, assim, você precisa investir. Cara, eu mesma lá com o blog, lá quando eu comecei, eu trabalhei, sei lá, 2 anos investindo pra poder depois, e investindo sem nem saber, né? Eu tava investindo no blog só porque eu gostava e porque tava me abrindo oportunidades como stylist. Depois o negócio realmente começou a dar dinheiro, eu entendi, nossa, isso daqui é uma coisa que podia dar dinheiro. Mas assim, o tempo inteiro você tá sempre investindo, botando ali, você precisa fazer as coisas até as marcas te reconhecerem e te chamarem. E esse tempo que você gastou e o dinheiro que você gastou, você precisa ter esse retorno, né? Aí a gente já começa a falar de business, né? E fora que todo o conteúdo que você
faz orgânico, por que a gente também fala muito isso com nossos talentos, tem que ser feito. Porque isso fortalece a sua comunidade, sua audiência. Sim. Não adianta também você só ficar jogando publi, que a galera não vai comprar. Não digo só comprar o produto. Não vai te comprar no sentido, tipo assim, cara, só quer biscoito, só quer vender pra mim. E o que você tava me oferecendo? É um negócio de oferecer o quê? O serviço. Serviço para a comunidade, que é quando a Carla... Eu lembro muito disso, marca de biquíni, que eu tenho um seio grande. E ela também tem. E aí, quando eu via, falava, cara, olha só, nem tinha pensado nesse modelo de biquíni no meu peito. Ficou ótimo nela. Então, assim, eu vi no seu corpo uma coisa que ficaria bom em mim. Isso é o quê? Serviço. Oferecer um serviço à comunidade. Exatamente. No tom de pele, no batom que ela tá usando, no cabelo que ela faz. Então, tudo isso gente, tá... Porque acaba que o perfil é um canal de entretenimento, né? Então você está servindo ali serviços. E aí no meio ali você tem uma publicidade, a galera fala assim, pô, legal, a Carla tá trabalhando, vou dar uma moral, vou arrastar um pra cima, vou lá clicar, porque é isso que traz o retorno das marcas, né? Do engajamento em tudo. Então, gente, marketing de influência é relacionamento, é você se relacionar bem com a sua comunidade, é você se relacionar bem com você e você também se mostrar muitas vezes que você tá frágil, que você não tá bem naquele dia, ou que aquele dia você tá muito bem, você venceu muito naquele dia, mas assim, é muita coisa. No final das contas, as plataformas são plataformas de relacionamento, conexões. Sim, total. E é sobre tudo isso. E Carla, há 15 anos, tá aí tirando de letra. Não, e essa pra mim é a parte mais mágica. Eu vou interromper um segundo. Gente, só um segundo, porque se você tá aqui até agora e você não se inscreveu nesse canal, que olha, gente... Desculpa, essa prestação de serviço aqui que a gente está falando, de trazer uma Carla Lemos, gente, para esse canal, o mínimo que você pode fazer é dar o like nesse vídeo, ativar o sininho, se inscrever no canal, que eu acho, olha, um absurdo você estar aqui e você não ser inscrito nesse canal, tá? Você ir no Instagram da Carlinha, o @Thaí Latelier, maravilhoso que tá aqui recebendo a gente hoje. Instagram de Lucas, que está aqui, Rose, Gemima. Todos nós segue lá. Se você, gente, bota, não consigo ver o vídeo no YouTube. Vai no Spotify, vai lavando sua louça, vai dirigindo seu carro, pode fazer os dois, porque são experiências diferentes. Você tá vendo nossa beleza aqui, mas às vezes isso aqui é uma experiência só audível. Você fica ali, ó. E é maravilhoso também, tá na moda, entendeu? Vai ouvir a gente no Spotify. Um PS, eu não sei se a gente falou no início. Já não sei, já tô perdida aqui. Comemos a beça, mas Carla se você... não come, gente, a Carla tem que comer, ela habla aqui. Falo muito. Mas o que eu queria falar é o seguinte... Quer botar um sal? Tem um salzinho aqui. Aqui é tudo áudio, você tá? Pode... Olha isso, gente, caiu o ovo todo aqui. Pedir no iFood, né? Pode. No Wi-Fi. Você pode estar pedindo no Wi-Fi, assim, no iFood. Tá maravilhoso. Você pode estar ligando pra cá, vai lá no Ateliê do Pão, venha conhecer aqui na Barra, um lugar maravilhoso, um ventinho gostoso, né? A gente tá aqui. Nossa, a brisinha boa aqui. Vivendo, vamos comer tudo aqui. A gente tem quanto tempo aí, diretor? Inclusive o Lucas é nosso diretor, mas também é criador de conteúdo. Ele faz o quê? Documentário político. Ele tá aí, tá, gente? Ele é maravilhoso, ele é bonito. Vem aqui, Lucas. Vem. Ele não aparece, ele está casado. Mas a gente pode apreciar que ele não tira pedaço, entendeu? A gente... Não é porque ele está comprometido que ele não continua sendo lindo. Mas o marido dele também é lindo. Pode ir lá também dar uma olhada no marido dele. Traz ele um dia, gente. Olha, apresentar para nossa comunidade aqui no Café Gatíssimo com Influência. Também, que a gente é tudo assim. A gente acha todo mundo gato, eu acho. Eu, hein? Todo mundo. 5, 6 minutos. Isso aí, a gente... Nossa, gente, a gente fala. Eu acho que agora a Carla tem que falar o que ela acha sobre o futuro do marketing de influência. É ela, como autoridade aí, que tá ligada no trem todo aí. Fala aí sobre isso. Eu acho que o futuro precisa ser feito pelos criadores de conteúdo. Olha, fiquei até arrepiada. Porque não dá pra gente deixar publicitário, só, sabe, galera de agência, galera de marcas decidir como que esse mercado vai acontecer, sabe? Sobre isso todo dia, bate aí. Porque os agentes estão aí, querida, batendo. Porque assim, não dá. Quem fundou isso, quem fez isso desde o início foram os criadores de conteúdo. É a gente que tá ali, sabe, na raça, fazendo as coisas acontecerem. Não dá pra deixar as marcas e as agências decidirem os rumos, dominarem e contarem a história pela gente. Então, acho que essa é a primeira coisa. E daí acho que vem muito lance de realmente dos criadores se empoderarem, terem a sua educação financeira para poder saberem reconhecer o seu valor. Porque, né, acha, não, vou aceitar isso. Cara, não paga nem a parcela da tua internet, entendeu? Não paga o imposto da sua nota. Exatamente. Falta esse entendimento e que daí também falta esse entendimento das marcas para terem respeito, entendeu?
Elas gostam, elas Super gostam. respeito. Né? Então eu acho que assim, o futuro da influência precisa ser ditado pelos criadores de conteúdo. A gente precisa assumir essa voz, essa narrativa para poder as coisas acontecerem de uma forma saudável e sustentável. Porque senão daqui a pouco o chat GPT, não sei o quê, essas coisas vão dominar. E daí, entendeu, meu anjo? Aí não vai ter trabalho para mais ninguém, entendeu? E também não vai ter mais influência. Não vai ter. Porque a influência é o quê? É quando uma pessoa influencia pelos gostos dela, pelo estilo dela. E exatamente essa identificação. E daí a gente tava falando de comunidade, cara, uma das coisas assim, algumas das minhas melhores amigas eu fiz através do blog ou através das redes sociais. Eu adoro encontrar as seguidoras, aí eu vou pro samba, eu vou pra não sei aonde, todo lugar. Eu sempre falo pra ela, gente, você me vê, você pode falar comigo, você me encontra. Às vezes eu tô assim com um bico desse tamanho, tô irritada, mas aí eu vejo as seguidoras, sabe, o humor já muda, já vem o negócio, porque é essa troca, e essa troca no ao vivo, né? Porque tem aquele lance, a gente fica lá focado em números, não sei o quê, e daí, tipo, cara, número não tem jeito, é uma perturbação no juízo das pessoas mesmo. E a gente porque daí sabe é isso. que a inteligência artificial agora, querido, colaborando. Não tá ajudando a gente nas plataformas, tudo bem, a gente vai vencer, porque quem fez a inteligência artificial também foi o ser humano. Então exatamente. A gente tá aqui querendo... E é bom ter esse contato, essa conexão, porque daí você volta, e daí eu acho que tem esse resgate, sabe? Pra mim é muito importante quando as seguidoras vêm e falam comigo no ao vivo, porque a gente sai dessa tela, sai desse lance daquela carinha e daquela coisa superficial e tipo, não, é uma pessoa que eu tô tocando. E daí elas sempre falam, você me ajudou em tal coisa, o seu trabalho me ajudou assim. Então, assim, dá esse senso de comunidade mesmo, de que você tá fazendo algo maior que você. A gente sempre acho fala que esse propósito, sobre, né? Não são números, né? São pessoas, gente. Exatamente. Os seus seguidores são pessoas, e pra você que segue várias pessoas, essa pessoa que você tá seguindo é uma pessoa também, né? É uma pessoa também que tem vontades, que tem sonhos, que fica triste, que, enfim, que fica cansado. Olha, acabei de lembrar aqui do nada que eu vi que a Boca Rosa postou agora que pela primeira vez na vida ela vai tirar férias. Ela ficou um mês fora da internet, gente. Já pensou, será? Um mês fora. Não, e daí é uma coisa que eu sempre falo para as minhas amigas, assim, tipo, cara, influenciador não tem férias. Porque, ok, vou tirar férias. Só que você tira férias pensando, mas eu tenho que fazer foto disso, porque eu tenho que dar dica, porque tem isso. E daí você não desconecta. Não existe férias, então não vou fazer foto nenhuma, não vou fazer vídeo nenhum, vou ficar sem telefone, sem nada. Espero que ela consiga. Torço pela Bianca, que ela consiga ficar. Porque senão depois você fica nessa responsabilidade. Desculpa. E ainda tem a questão do algoritmo também, sabe? Porque daí, se você não alimenta, tanto é que ela tem uma equipe e conseguiu deixar um monte de coisa planejada. Porque senão, se você... Quem não é visto não é lembrado. Porque o algoritmo é isso o tempo inteiro, né? Se você não tá ali alimentando com a frequência X, Y, Z... Então, assim, são várias coisas que vão pirando. E até, gente, mais uma vez falando de educação financeira para criadores, você também tem que calcular no valor dos seus publis todo o custo que você tem com o seu conteúdo normal, sabe? Sim. Porque aquela publi ajuda a patrocinar o seu conteúdo autoral. Por isso que você não pode viver só de publi, não dá pra você só ter publi no seu perfil, e você precisa tornar aquilo ali sustentável. E assim, eu sei que é difícil no início, dói, mas você precisa fazer isso para ser sustentável, porque senão você não paga nem sua terapia. E olha, uma coisa, criador de conteúdo precisa de terapia. Precisa forte. Ai, é muita coisa. Gente, vamos ter que fazer um daqueles videocasts que duram, sei lá, 3 horas. 6 horas. O café da manhã vai ter que virar já vira um almoço, já vira um after, já vai. Gente, eu falei metade do que eu queria falar com a Carla. Queria que ela compartilhasse aqui. E eu vou falando, né? Mas eu vou foi tudo. Gente, olha, foi maravilhoso, né? Olha, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada eu. Gente? Porque hoje a Carlinha esperou 1h30, entendeu? A gente conta tudo aqui. Porque isso aqui é a nossa televisão. E às vezes atrasa, e dá errado, e acaba, e some borrachinha do microfone. Porque não é ao vivo, mas é ao vivo, é ao vivo gravado. É ao vivo gravado. É ao vivo gravado. Então assim, mas muito obrigada. Foi tudo. Espero você hoje. Eu tô muito honrada de ter recebido aqui. Sério. E a gente vai botar no início do episódio todas as vezes que Carla foi citada. Por favor, tá? Os picadinhos, tá? Vamos fazer esse trabalho aí, Lucas. Tá dando trabalho pra ele. Não, mas tem e a gente queria agradecer mais uma vez o L'Atelier. Vamos ter conteúdo com o chefe daqui a pouco, aí, em algum momento, que a gente não sabe se antes ou depois desse episódio. Ele contando um pouco... Ai, gente, aqui, eu joguei o microfone aqui fora, tá, gente?
A gente tá muito feliz, né, Gê, ainda. A gente tá na segunda parte da temporada Rio de Janeiro. Depois a gente vai pra São Paulo, a gente quer ir pra Bahia, a gente quer desbravar esse Brasil aí. Depois que é importante demais a gente também, né? Porque senão a gente fica ali concentrado. Ai, só Sudeste. Só fica ali naquela coisa sudestina. E não, a gente precisa realmente ouvir essas histórias, né? Ok, que tipo, acaba aqui no Rio, somente São Paulo, você tem criadores de outros lugares, você tem pessoas de outros lugares ali fazendo acontecer. A gente quer ir comer também, querida. Exatamente. Nossa, no Pará. Faz a temporada do Pará. Gente, olha, eu sou a maior defensora do Pará, da comida paraense. Se você não conhece a comida do Pará, não conheço, você precisa conhecer a comida. Gente, coloca nos comentários. Ai, Lucas, para de. Lucas, que a gente termina. Não, coloca nos comentários quem vocês gostariam que a gente entrevistasse de outros lugares do Brasil. Isso, acho legal essa dica. Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio de Café com Influência, super especial. Obrigada, Carlinha. Obrigada.